Olá, aqui estamos para mais um vídeo. Hoje, o nosso estudo de hoje, nós iremos aprender tudo que nós temos dúvidas sobre a morte. O título do estudo diz A Verdade sobre a Morte. Então, todas as dúvidas que nós tivermos, nós precisamos esclarecer hoje. O que acontece com a gente quando a gente morre? Será que nós temos algum poder de interceder aqui na Terra ainda? Será que nós podemos ainda conversar com as pessoas que aqui ficarem? Será que nós teremos alguma consciência? Será que nós ainda iremos sentir alguma coisa? Vamos estudar sobre isso hoje? Mas antes vamos fazer a nossa oração. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos pela nossa vida e pela nossa saúde, pelo nosso fôlego de vida. Graças te damos porque o Senhor nos criou e nos deu a vida e nos deu o fôlego para nós respirarmos e nos deu entendimento e sabedoria. Que o Senhor venha habitar no coração de cada um de nós, venha nos dar sabedoria para entender o estudo de hoje, Senhor. Nos abençoe e nos guarda hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O nosso primeiro texto de hoje está em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, que diz assim. Vamos lá? Abra suas Bíblias aí também para vocês conferirem comigo, tá? Gênesis 2, 7 diz assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a primeira perguntinha é: que material Deus usou para criar o ser humano? Deus usou o barro, né? O barro e o fôlego de vida, o fôlego dele, né? Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego dele, o fôlego de vida. Então nós temos uma coisa particular de Deus, nós temos o fôlego que ele nos deu, né? Um pouco do fôlego. Então demonstra mais ainda, cada dia que a gente lê um texto, demonstra mais ainda o amor de Deus por nós. Ele nos criou à imagem e semelhança dele e ainda nos deu o fôlego de vida dele. Como eu falei no estudo da beleza da criação, Deus, quando foi fazer as plantas, os pássaros, os animais, todos os animais que existem, ele falou que haja luz, que haja animais selváticos, que haja as aves, que haja as árvores, que hajam as águas, que haja, né? Mas quando ele foi criar o homem e a mulher, ele fez questão de criar com suas próprias mãos. Ele moldou o bonequinho Adão com suas próprias mãos. Ele fez questão de criar cada detalhe. Imagine o seu rosto sem sobrancelha. Como seria estranho. Imagina o seu olho sem os cílios. Imagina o seu dedo sem unha. São detalhes que Deus pensou, que Deus planejou para nos embelezar mais, né? Imagina sua cabeça sem a orelha. Ficaria estranho. Imagina assim, você ter as pernas, mas não ter os pés. Então cada detalhe mostra cada vez mais o amor de Deus por nós. E o detalhe dele ter nos moldado com suas próprias mãos e ter soprado o fôlego de vida em nossas narinas é maravilhoso. Vamos continuar o nosso estudo. O próximo texto está em 1 Timóteo,
lá no Novo Testamento, tá? 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 16. A perguntinha diz assim: quem unicamente possui imortalidade? Ou seja, quem nunca vai morrer? Quem será? Unicamente. Só tem uma pessoa que não irá morrer. Quem é? Vamos ver? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e todo o poder eterno. Amém. Então, só quem possui a vida eterna é aquele que é inacessível, é aquele que homem nenhum aqui na terra é capaz de ver. É Deus. Deus é imortal. Deus, Ele nos deu a vida, né? Ele nos deu a vida e Ele tem o poder de dar a vida para muitas pessoas, né? Então, que nós possamos entender isso, que a única pessoa que é imortal é Deus. Não existe outro. Todos morreram. Moisés morreu, Paulo morreu, Maria morreu, Jesus morreu e ressuscitou, né? Lázaro, ele morreu, Jesus ressuscitou ao quarto dia, mas quando chegou o tempo de Lázaro morrer mesmo, né? Ele morreu e não ressuscitou, ele está enterrado. Então, todas as pessoas morreram ou morrerão. E eu vou morrer, você que está assistindo vai morrer. Todos vamos morrer um dia. Então, a única pessoa que é imortal, único, é Deus, tá? Então, só Ele tem o poder de dar ou tirar. Então, só Ele é imortal. Ele é onipresente e onisciente, né? Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito em suas perfeições, né? O próximo texto está em Gênesis capítulo 2 e o versículo 16 e 17. Volta lá para o início da Bíblia, no Antigo Testamento. Gênesis 2, versículo 16 e 17. A perguntinha diz assim: sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Olha, a gente viu que só quem é imortal é Deus. O homem, ele poderia ser imortal também, se ele não tivesse cometido pecado, né? Mas a gente sabe que o pecado entrou na terra, ou seja, Satanás entrou na terra, né? Através de Adão e Eva. Ele, quando Satanás foi expulso do céu, ele foi rodear os outros planetas, mas nenhum deles aceitou Satanás. Só a terra, só Adão e Eva aceitou. Então, nós temos essa pecado, eu esqueci a palavra agora que eu ia falar, esse pecado, esse desejo pecaminoso em nossas mentes, né, no nosso coração, porque nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Então, o pecado entrou através deles na terra. Depois, Jesus veio para representar o Adão. Ele veio sem pecado algum, assim como o Adão quando foi criado. E ele veio para mostrar que as pessoas, que Adão poderia sim ter vivido sem o pecado. Jesus foi tentado lá no deserto. Nós sabemos a historinha, né? Que Jesus ficou 40 dias jejuando e quando ele foi para o deserto, Satanás tentou ele, mandou ele transformar a pedra em pão e tal. Nós sabemos de tudo isso. Então, vamos ler o texto agora para a gente entender um pouquinho mais.
Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus falou para Adão e Eva: olha, vocês têm o jardim inteiro para comer, vocês podem comer de qualquer fruta, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Então, este era a única fruta que eles não poderiam comer. Seria a única objeção para que eles não tivessem a vida eterna. Eles comeriam dessa fruta. Este fruto é o simbólico. Nós sabemos que o fruto seria eles serem tentados por Satanás, Satanás estava naquela árvore, né? Então eles conheceriam o bem e o mal, conheceriam Satanás e conheceriam Deus, né? Então, a partir daquele momento, nós passamos a ser conhecedores do bem, que é Deus, e conhecedores também do mal, que é Satanás. Então, o Satanás entrou na terra e começou a tentar as pessoas. Vamos para o próximo texto. João, capítulo 11. João, lá no Novo, capítulo 11, o versículo 11 também. Diz assim, do 11 ao 14. João, capítulo 11, e o versículo do 11 ao 14. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então, Lázaro, ele estava dormindo, né? A gente viu aqui, a morte é um sono. Mas Jesus disse: eu vou lá para ressuscitá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Os discípulos achavam que Lázaro estava dormindo, e aí, porque Jesus se referiu à morte como um sono, que Lázaro estava dormindo. E aí os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo. Senhor, se ele está dormindo, deixa ele descansar. Ele disse: não, Lázaro morreu. E aí nós vemos que no restante da história que Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas neste texto ele se refere à morte como um sono, né? A morte é como um sono profundo. Quando nós adormecemos, nós estamos num sono profundo. Quando nós deitamos em nossas camas, né? Só que a única diferença é que quando nós estamos dormindo no nosso sono cotidiano da noite, nós estamos respirando. E quando nós morremos, o fôlego de vida volta para Deus. Então, é um corpo, porém é um corpo sem fôlego. Então, quando é um corpo sem fôlego, ele deixa de ser uma alma vivente e ele passa a ser apenas um cadáver, apenas um corpo. E ele vai dormir no pó da terra. Até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Vamos ver 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Cadê? Aqui. 1 Tessalonicenses. Peraí, gente, que eu me perdi aqui. É um pouquinho difícil de achar 1 Tessalonicenses, mas eu encontrei.
1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no estudo anterior nós vimos sobre isso, né? Quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Quem não morreu em Cristo vai ficar na terra para a morte eterna. Eles vão ressuscitar, vão ver a volta de Jesus, mas eles vão morrer novamente. Eles vão ficar aqui na terra. E eles vão ter a morte eterna, ficar aqui na terra com Satanás e queimar no lago de fogo e enxofre junto com ele. O último texto de hoje está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, ainda no Novo Testamento, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 51 até o 53. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando Jesus voltar para nos buscar, que este corpo corruptível, ou seja, esse corpo pecador, se transformar em um corpo limpo, purificado, incorruptível, aí sim será falado aqui, ó: tragada foi a morte pela vitória. A morte de Cristo foi pela vitória, né? Pela nossa vitória, pela nossa ressurreição, quando Cristo voltar, para a glória de Deus. Este foi o estudo de hoje. Vamos para a recapitulação. Recapitulação. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Na Bíblia, a alma é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou um sono profundo. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus, volta para Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Então, quando você serve a Cristo, você vai ser um morto justo. Você vai esperar a volta de Jesus. Então, você vai estar em um sono. Se você é justo ou não, você vai estar em um sono. Se você está aguardando ou não a volta de Jesus, Jesus vai voltar. Mas vamos aguardar servindo a Jesus para que nós possamos subir com Ele. Tchau, até amanhã.